Oi, eu sou Vieira Júnior Sou a Maria Vitória. e juntos nós estamos aprendendo com a palavra. Vamos ler hoje o que, Mar? Mateus, capítulo 14, Não. 15. 15, versículo 21. É isso aí. Então, o título é A Mulher Cananeia. O que é uma cananeia? Cananeia. Os cananeus eram habitantes da antiga Canaã, que corresponde hoje ao Israel e aos territórios palestinos, oeste da Jordânia, parte da Síria, Líbano e fronteira sul da Turquia. Perfeito. E acho que aqui fala também quem era a mulher cananeia. A mulher cananeia era pagã e natural da região de Tiro e Sidom. Perfeito. Pagã é uma pessoa que não tinha uma religião oficial, uma religião totalmente sem reconhecimento de ninguém. Ou seja, ela acreditava em sol, em água, em vento, não dá para saber qual religião ela era. Que não segue Vai. os conceitos. Pagã é utilizado para caracterizar as pessoas que não seguem os conceitos das religiões Isso aí. tradicionais. Uma religião que não é oficial. Então, tá vendo? Ó, mais uma vez, só no título a gente já para pesquisar. Eu gosto de ler a Bíblia assim. É muito melhor do que você ler. Tem gente que fala, lê 3 capítulos por dia, mas você não vai entender o conceito. Agora, quando me perguntar o que é Cananeia, eu já sei. Pessoal de Canaã, né? Essa mulher era pagã. O que é pagão? É uma pessoa que não segue religiões tradicionais. Agora faz sentido eu continuar lendo. Entendeu? E partindo Jesus dali, foi para os partes de Tiro e Sidom. Olha lá, de onde ela era. Acabamos de ler na explicação. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias é próximo, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi. Olha, ela era pagã, mas olha a humildade que essa mulher já chega. Ela era pagã, ela não seguia o judaísmo. Mas mesmo assim, ela... Mas mesmo assim ela se portou como? Ela soube chegar no Senhor. Porque filho de Davi, para quem não sabe, é um título que os judeus esperam dar para o Messias. Até hoje eles esperam isso. Porque Davi foi o maior rei de todos os tempos. Então, quem é que vai herdar o trono de Davi? Depois de Davi veio Salomão, vieram vários outros reis até que Israel perdeu o seu reinado. Israel hoje não tem um rei, por exemplo. Mas os judeus acreditam que um dia virá o filho de Davi, que é da linhagem de Davi e vai herdar o trono, entende? E ele vai se tornar rei, e assim como Davi lutou contra o povo e se tornou a maior nação do mundo na época, esse Messias vem e se torna rei. Então, quando alguém chamava ele de filho de Davi, automaticamente assumia que ele seria rei de Israel. Por isso que depois ele foi crucificado como rei dos judeus. Na cruz colocaram assim para ele, rei dos judeus. Porque o povo começou a chamar ele disso, filho de Davi, que seria rei dos judeus. E os judeus ficavam possessos com isso, ficavam com raiva, porque como é que esse menino, esse moleque, né, filho de Maria, lembra que a gente leu lá? Como é que esse filho dessa mulher, com esse carpinteiro, pode chegar aqui e saber tanta coisa? E o povo chamando ele de rei. Olha isso. Porque não adianta, quem é rei é rei. O reinado não está no título, o reinado está na postura. Nossa. Profundo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, ela era uma pagã que provavelmente já tinha procurado solução nos deuses dela, nos rituais dela, mas não encontrou. E chegou desesperada e chamando ele de filho de Davi. Ou seja, ela era quase uma convertida já. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus deixou ela em silêncio. Olha isso. Gente, dá pra gente trazer para os nossos dias atuais. Quantas vezes que a gente não vai na igreja? Ai, Deus, fala comigo. Ou então assim, ai, eu tô numa dificuldade, por que Deus não manda alguém falar comigo? Eu tô no silêncio. Olha como Jesus usa do silêncio enquanto ele estava aqui. Ele estava perto, face a face, e ele não respondeu palavra. Deixou ela falando sozinha. Jesus, hein? E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos se incomodaram. Ela vinha, mesmo assim ela continuou. Tipo assim, ela ficava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus não respondia. Os discípulos vieram e falaram, viu, manda ela embora, ela tá enchendo o saco. Ela tá atrapalhando aqui.
E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele quis dizer assim, ó, eu vim aqui justamente para esse tipo de gente. Porque ela era uma ovelha perdida da casa de Israel. O que Jesus está dizendo? Ela era judia. Só que em algum momento ela foi maltratada entre os judeus, entre as tradições, e ela foi e virou pagã. Ela foi para outras religiões. E Jesus está dizendo, eu fui enviado às ovelhas perdidas. Ou seja, ela era uma ovelha, só que ela estava perdida. Ou seja, eu estou aqui por causa delas. Então, olha, Jesus já abraçou. Só que, aí você entende... Só que, tipo, mesmo assim, ele deu silêncio pra ela. Então, mas você tá entendendo por quê? Porque se ele chega... Agora eu tô conseguindo entender o conceito. Se ele já responde ela, tinha acabado a história. Os discípulos não iam vir e falar assim, viu? Fala com ela. Só que ele precisava dar, inclusive, com esse milagre que ele vai fazer aqui agora, um ensinamento para os discípulos. Que ele veio para salvar as ovelhas perdidas. Ou seja, os discípulos vieram e não vieram falar assim, ó, viu, vai lá, cura ela tá com a filha endemoniada, ajuda. Não, os discípulos vieram ainda com aquele olhar dos judeus, né? Eu só vinha, se fosse judeu pedindo ajuda, Jesus, ó, vai lá, ele tá precisando de ajuda, ela tá precisando. Só que Jesus deixou ela gritando para que os discípulos pudessem olhar para ela, não ele. Para que os discípulos pudessem olhar. E os discípulos olharam, e olharam com o olhar de, viu, tá incomodando, manda ele embora logo. Olha que coisa forte. Isso não acontece na igreja hoje em dia? Sim. Chega alguém diferente na igreja, chega alguém que saiu da igreja, né, uma ovelha perdida, volta para a igreja, o que o povo faz? Esse aí, ó, agora tá com graça, agora quer voltar aqui. E ainda, se o pastor, o cooperador, o ancião pega essa pessoa, abraça e coloca dentro da igreja com toda a liberdade possível, o povo vem, viu, mas como que você fez isso? Despede ela logo, manda ela embora. Ou seja, deixa a gente em paz. Cadê o amor desses discípulos? E Jesus já dá a resposta. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha isso, que lindo. Ela era uma judia, né? Ela era uma mulher da casa. Então, quando ela vê ele como uma salvação, ela chega muito humilde. Que lição de humildade que os discípulos não estavam tendo. Os discípulos queriam que ela fosse embora porque ela não era mais judia, entende? Mas ela chega e dá uma lição de moral. Jesus para ouvir ela agora. E ela já chega e adora. Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deixá-los aos cachorrinhos. Você está entendendo o que Jesus está falando? Parece que Jesus está chutando ela, né? Jesus está se portando como os judeus, como os discípulos, para dar um ensinamento para os discípulos, porque ele já percebeu a humildade no coração dela. Primeiro que ela chegou chamando ele de filho de Davi. Depois que ela chega e fala, socorre-me, adorando ele, né? De joelhos e tudo mais. Senhor, socorre-me. E Jesus se porta ali como um judeu, né? Para mostrar para os discípulos quem era ali que ia receber alguma coisa. Porque os discípulos estavam, manda ele embora, vai, se portando como um digno judeu. E Jesus dá uma resposta de judeu, porque essa resposta era o que os judeus falavam. Os judeus falavam assim que você não pode tirar o pão da mesa dos filhos de Israel, o pão dos filhos, e dar para os cachorrinhos. Porque os cananeus eram considerados cachorros. Ah, tá. Agora entendi. Quem não era judeu era considerado cachorro. Entendeu? Então, eles faziam muito essa comparação. Gente, é o que acontece em muita igreja hoje. O povo fala assim, mas como é que você vai lá e você vai pregar para esse povo que já esteve aqui e foi embora? Como é que você vai pegar um ensinamento, um milagre, vai lá fazer uma oração para essa pessoa que já se deitou com tanta gente, que já fez tanta coisa errada, que já usou droga, que já fez isso? Então, Jesus dá a resposta religiosa, que é o que muitas igrejas fazem hoje. Não é digno. A salvação, o pão significa salvação, né? E alimento. A palavra. Como é que eu vou tirar o pão daqui para o judeu certinho, bonitinho, para o pessoal que está de véuzinho, de terninho, para o pessoal que está lá dentro da igreja, que tem um cargo, que é um pastor, como é que eu vou tirar dessas pessoas e vou entregar para essa aí, ó, para os cachorros? Nossa, você deve ter ouvido muito isso, né, na igreja, né? E Jesus dá essa resposta.
Aí tem um outro ensinamento que eu consigo ver aqui. Tem muita gente que quando ouve esse tipo de coisa dentro da igreja faz o quê? Se sente ofendido. Cachorro é o seu pai. Onde já... Eu nunca mais volto nesse lugar. Olha a resposta que ela vai dar. E ela disse, sim, Senhor. Tá certo? Sim, ó. O que ela quer dizer com esse sim, Senhor? Meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui. Sim, Senhor. Eu errei, eu pequei, eu fui embora. Eu não mereço, eu sei que não. Eu não tô pedindo a parte deles. Porque eles estão certos. Mas olha a humildade que ela ensina. Mas também aos cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nossa, aqui ela toca o coração do Senhor. Então Jesus respondeu e disse-lhe, ó mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você vê como é que toca o coração do Senhor? Você toca o coração do Senhor com humildade. Você toca o coração do Senhor com respeito. Você chega e fala assim, ó, eu sei que eu não sou nada. Esses alcançam. Você vê que os discípulos aqui não tiveram nem resposta, mas ele não foi lá, ó, tá vendo? Eu vou curar ela porque ela foi humilde, não. Tocou o coração, acabou. Chegou com humildade, chegou dizendo, olha, eu não mereço, mas me ajuda. Nem que seja com as migalhas. Ó, Tó, você tá curada. Vai. E tem um outro ensinamento aqui ainda, né? Muitas vezes Deus nos deixa no silêncio, como deixou ela, e nos dá respostas duras para que Ele possa ver a humildade do nosso coração e, além disso, para que possa mostrar para os discípulos, para os judeus, para esses homens religiosos, o como é que a humildade precede a glória, enquanto a soberba precede a queda. Bonito. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.